E fala, meus Bitcoiners, como que vocês estão? Vamos para mais um dia, mais uma sexta-feira de análise do nosso mercado cripto, com o Bitcoin continuando a queda. Nesse exato momento ele está cotado nos 64.400 dólares, mas ainda assim eu vejo um cenário bastante otimista agora para os próximos dias do Bitcoin, além de várias oportunidades em algumas altcoins, que é o que eu vou estar te explicando logo depois da vinheta. Pessoal, é o seguinte, o Bitcoin ele está passando por um momento corretivo, tá? Depois de toda aquela alta da FONC que a gente teve, agora o Bitcoin ele está em queda. Mas ainda assim a gente tem dois pontos importantes aqui para considerar. Primeiro, são as regiões de resistência e de suporte. Justamente porque ao longo dos últimos dias, desde segunda-feira, a gente viu muita volatilidade. O Bitcoin estava no 68, caiu direto para os 60, depois ele subiu de novo para os 68. Ou seja, com esse movimento aqui de volatilidade, né, muita gente que queria comprar Bitcoin com a queda teve as suas ordens preenchidas, e muita gente que queria vender Bitcoin também teve as suas ordens preenchidas. Então diminuíram a quantidade de compradores e vendedores dentro do mercado aí de criptomoedas. Então o preço, ao longo dessa queda aqui, ele está se deslocando num lugar que tem menos gente querendo comprar e menos gente querendo vender. Então é natural que o preço ele se mova com uma maior facilidade por ter menos players nesse range, nesse intervalo de preço, porque as ordens deles já foram preenchidas. Além do mais, né, a segunda coisa, a gente está tendo uma queda respeitando os níveis de Fibonacci. Enquanto a gente se mantiver respeitando esses níveis de Fibonacci, ao meu ver, a gente está numa situação ainda favorável. A gente ainda pode estar vendo aquele cenário de ombro, cabeça e ombro invertido, igual eu comentei com você no dia de ontem, que para mim ainda segue sendo um cenário aí bem otimista para o Bitcoin. E para a gente confirmar esse ombro, cabeça e ombro invertido, a gente precisaria estar rompendo aquela região, né, que eu chamei de região crítica. Justamente aquela região de preços que era o nosso antigo topo histórico, né, o 69K. Região de preços que certamente muita gente está presa nela. E por conta disso, né, uma região que é difícil de passar. Então, se a gente passar aqui da região crítica e ver o Bitcoin lá próximo aos 70, eu acho que a gente pode estar vendo uma grande oportunidade de continuar a subida e romper máximas históricas novamente, tá? A princípio, ao meu ver, essa é a maior probabilidade do mercado. A outra probabilidade é a gente continuar a queda, tá? Se a gente continuar a queda, abaixar os níveis de Fibonacci e principalmente chegar aqui próximo ao 62, galera, aí significa que essa resistência crítica, nossa região crítica, ela tá muito forte, tá? Muita gente querendo vender e a probabilidade da gente ver uma continuação pela busca do fundo ascendente no gráfico semanal é muito grande, o que também seria um presente do mercado para a gente começar a comprar mais Bitcoin ainda. Então o que eu estou vendo agora? Dentro das corretoras está muito mais fácil do preço subir do que o preço cair, porque a gente tem mais interesse comprador do que vendedor. Olha só, a gente tem aqui no 65, 66, 67, 68, cento e poucos bitcoins aqui para venda, tem aqui no 67 até 72. Quanto mais a gente vai caindo, 64, 63, 2, 1, 60, vem só aumentando muito a quantidade de bitcoins. Então a gente vê que tem mais gente querendo comprar bitcoin do que vender nesse exato momento. Então isso é um ponto positivo, é um ponto que costuma segurar o preço, né? Olha só o tanto de ordem de instituição de compra que a gente tem no mercado aqui nesse exato momento. Então para mim, tá favorável da gente estar vendo essa possível continuação, né, desse possível padrão aqui de ombro, cabeça e ombro. Até mesmo porque, como eu falei, essa região de preços entre 68 e os 60, tanto as ordens de compra quanto as ordens de venda dos players foram preenchidos. Então, esse movimento de queda, ele não está acontecendo com um volume tão grande. Então, para mim, é uma queda saudável, uma correção saudável aqui do preço. Inclusive, pode gerar oportunidades para quem também está de olho nesse cenário de ombro, cabeça, ombro. Por quê? Porque a gente está fazendo, né, o ombro direito aqui e a gente tem uma região muito nítida de stop, que é a nossa mínima do gráfico semanal. Então, qualquer pessoa que, por exemplo, compre Bitcoin
posicione seu stop aqui embaixo, a gente tem um possível rompimento com alvo lá no topo histórico com relação ao risco-retorno muito favorável, certo? Então, eu vejo isso como um possível trade válido para quem não se posicionou nessa queda. Até mesmo porque a gente tem uma região de liquidez muito maior para cima do que para baixo, certo? A única coisa que me deixa um tanto quanto receoso, certo? Por que eu não estou fazendo esse trade em long agora? Por dois motivos. Primeiro, porque eu comprei Bitcoin nessa queda. Eu falei com vocês, eu comprei Bitcoin lá nos 62 mil dólares, então estou bastante confortável. Já fiz parciais aqui na alta e meu stop está no 0 a 0. Então, não, eu não tenho interesse de comprar Bitcoin para formação desse ombro direito, justamente porque eu já estou comprado, mas também porque o nosso sentimento do mercado mostra que a maior parte das pessoas está comprada nesse exato momento. A gente tem 2 compradores no mercado futuros para cada vendedor. Isso poderia potencializar uma eventual queda, principalmente caso a gente abaixe da região de Fibonacci, abaixo dos 62 e venha aqui testar a região de mínimas, tá? Se a gente perder essa região de mínimas, mesmo a gente tendo todo esse colchão de compras e esse suporte forte entre os 60 e os 58, eu não apostaria as minhas cartas que esse suporte aqui ele segura, certo? Eu acho que a gente estaria numa situação similar ao que aconteceu aqui, ó. Quando a gente fez essa mínima aqui no semanal. A gente fez uma mínima sem grande volume, quando a gente perdeu a mínima, ó, a gente veio buscar por um preço mais abaixo. Por quê? Justamente porque a maior parte do mercado está comprada nesse exato momento. A maior parte do mercado está com um stop nessa região de 60. Então, se a gente vier aqui no 60, vai acionar vários stops, várias liquidações. E, consequentemente, a gente pode ver quedas mais intensas. E com isso, a gente, obviamente, né, estaria perdendo a mínima aí dessa semana, os 60.700. Porque hoje é sexta-feira, né? Então, assim, final de semana, provavelmente a gente vai se manter acima disso. Então, se a gente perder essa mínima, fechar essa vela, perder essa mínima aqui, a probabilidade da gente vir testar a região dos 50, para mim, é muito grande. Lembrando, né, que para mim a maior probabilidade de todas é o ombro, cabeça, ombro. Se não acontecer o ombro, cabeça, ombro invertido, aí a gente pode ver mais quedas. O que seria uma excelente oportunidade de compras. E se a gente perder os 58, igual eu já falei várias vezes, a gente vai ter um espaço que é um espaço com pouca negociação, tá? O range entre os 60 e os 50, o intervalo de preço entre os 60 mil dólares e 50 mil dólares, tiveram poucas pessoas que negociaram Bitcoin aqui. Então não vai ter muita pressão de compra ou de venda de pessoas que movimentaram nessa região, porque o preço ele simplesmente em 7 dias ele passou por essa região de uma vez. Então pode ser até que essa queda seja um pouco mais intensa, o que daria excelentes oportunidades de compra, não só de Bitcoin, mas também de altcoins, igual eu já comentei com vocês. Já comecei a comprar algumas altcoins nessa queda que estão aqui com padrões de continuação. Alguns eu vou repensar a minha exposição. Inge eu continuo comprado, Combo eu continuo comprado. Ord, ainda a gente não teve aquele rompimento forte, mas eu vou repensar a minha exposição justamente porque a gente está fazendo pullback aqui. Repensar não, já até vendi um pouquinho, tá? Eu comprei aqui próximo aos 71 mil dólares, então assim, eu aproveitei essa alta que o preço chegou aqui próximo aos 67 e diminuí um pouquinho a minha exposição para liberar caixa e comprar outras altcoins. A ARB também é a mesma coisa, olha só, eu saí aqui no 1,70 e poucos. Algo eu continuo comprado por causa desse ombro, cabeça e ombro invertido. CRV, a gente tem esse fundo duplo aqui, mas eu tô até no lucro nele, né? Eu comprei ele um pouquinho mais embaixo. Eu acho que eu vou vender parte dele também, porque a gente tem outras criptomoedas mais interessantes para comprar em caso de queda. Ethereum, a gente aproveitou aqui os 3 mil dólares para fazer compras, igual eu falei dessa região aqui de topos prévios, olha só. Os 3K era uma região que provavelmente o preço iria segurar, e de fato segurou. BNB está extremamente bullish, tá? O BNB é uma criptomoeda que eu tenho interesse de aumentar minha exposição caso a gente veja essa correção no semanal acontecer. Polkadot também, moeda de excelente fundamento. Matic também é a mesma coisa, fez um Adão e Eva, está retestando aqui a região de resistência do Adão e Eva. Solana extremamente altista, extremamente bullish.
Eu nem entraria nela agora, eu esperaria uma euforia, na verdade um medo, né, resultar numa liquidação mais intensa dessa criptomoeda, mais ou menos o que aconteceu com o Ethereum. Olha só como é que o Ethereum, a gente teve aquele movimento que veio buscar uma região de topo prévio. Eu acho que o mesmo pode acontecer com a Solana, que chegou lá nos $200. Muita gente está comprada na Solana, então uma correção continuando no Bitcoin, eu queria posicionar em Solana. Uni também, né, que é outra criptomoeda que nesse caso poderia voltar a retestar a região ali dos 8, $9, que é uma região de antiga consolidação, e também daria excelentes oportunidades. XRP e XLM também estão dentro de uma grande consolidação e ainda não explodiram, então acho criptomoedas muito boas da gente estar buscando exposição. E a gente tem outras que não são large caps, né, mas que estão aí com padrões interessantes, por exemplo, RVN fazendo o ombro cabeça ombro invertido, SXP também, TLM está fazendo o Camp and Handle retestando aqui a região, né, de resistência. E por último, a da Cardano e Chainlink, eu acho que eles podem ainda cair, tá? São criptomoedas também que eu quero aumentar minha exposição por conta de ter um alto capital de mercado, mas que para mim agora ainda não é a hora porque elas estão sem força. Então, um eventual pânico poderia levar essas duas criptomoedas a virem buscar níveis mais embaixo. E como elas são large caps, eu sempre explico aqui, né? O Bitcoin sobe, depois as large caps sobem, depois as small caps sobem, depois as shitcoins que pegam aqueles movimentos de alta das pessoas que não pegaram a alta das três. Geralmente é assim que acontece a alta. Então, por isso, eu quero aproveitar uma eventual queda no mercado para estar posicionando em mais altcoins, porque o Bitcoin ele já subiu, ele ainda está subindo, pode subir mais, mas ele já subiu muito. As outras ainda não, estão longe do topo histórico, ainda tem muito espaço para subir. A da Cardano, cara, o topo histórico da Cardano é lá nos $3, ela está valendo 60 centavos e ela pode cair, por exemplo, para os 50, cara. Imagina você comprar a da Cardano nos 50 e a moeda simplesmente voltar lá para a região dos $3. Está falando de uma valorização de 500%. Então, assim, são criptomoedas que podem facilmente voltar por ter um capital de mercado maior, uma comunidade maior, serem as criptomoedas que as pessoas começam a investir nas altcoins assim que o Bitcoin sobe. Por isso que eu estou de olho aí nessa lista. E se você gostou desse vídeo, não esquece aí de deixar o like. Eu continuo com a voz bastante ruim gravando vídeo aqui para você, tanto que eu até evitei de gravar vídeo de notícias ontem, porque à tarde minha voz piora muito. Então, assim, realmente tá difícil, né? Aquele ritmo de 2, 3 dias no canal, por agora tá um pouquinho complicado, mas ainda assim eu sempre mantenho vocês informados através das outras redes sociais. Então me siga nelas, estão todas aqui embaixo, não esquece do nosso apoiador aqui do canal, a corretora BingX, que permite com que você opere sem KYC, sem precisar de ter problemas com a corretora reportar informações suas para a Receita Federal ou bloquear sua conta, igual outras estão fazendo. E no mais, eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia, uma ótima semana e valeu, galera! Falou!